Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo de um jeito totalmente diferente de tudo que você já viu. Sem mais delongas, episódio de hoje, o Cyclonet, o triciclo alemão que conquistou o mundo. Um é pouco, dois é bom, 3 é demais. O personagem do episódio de hoje foi um pitoresco carrinho alemão de 3 e não 4 rodas, o que não deveria ser considerado estranho, já que o primeiro automóvel com motor a combustão interna reconhecido mundialmente, o Patent Motorwagen de Karl Benz, era um triciclo, assim como o primeiro carro do Rio de Janeiro, o triciclo Serpollet de José do Patrocínio, como vimos lá no episódio de número 8. O triciclo parecia ser a forma mais prática para os veículos no início da indústria automotiva, já que os motores eram pouco eficientes e os sistemas de suspensão e direção ainda eram bastante rudimentares. Ao usar 3 e não 4 rodas, os carros ficavam mais leves, mais simples e mais baratos. Tanto que o primeiro veículo motorizado a vender mais de 15 mil unidades no mundo foi o triciclo a gasolina francês de Dion Bouton, lançado em 1897. Mas quase todos os triciclos desse período tinham tração traseira. O grande diferencial do Cyclonet é que o motor era montado em cima da única roda dianteira. Tudo começa quando o engenheiro alemão Franz Louis Rintel inicia a importação e posterior fabricação de bicicletas na indústria. Cyclon-Fahrradwerke Rintel und Kippe, no início de 1897 em Erlau, na Saxônia. Daí Rintel montou pequenos motores a gasolina franceses que haviam chegado ao mercado por volta de 1899 no guidão em cima da roda dianteira de suas bicicletas. O acionamento era feito por meio de uma correia e o tanque era integrado ao quadro. Assim, a primeira motocicleta da Cyclon-Fahrradwerke foi inventada e apresentada ao público em 1900. Uma das primeiras motocicletas alemãs. Por razões que não podem mais ser verificadas, em 1903, a empresa mudou-se para Berlim, onde Franz Rintel e seu design, o romeno Vasily Sfetescu, projetaram um automóvel que era, a princípio, simplesmente uma motocicleta Cyclone com 3 rodas e um espaço para pequenas cargas. Por ocasião da exposição no Palácio de Cristal de Leipzig, em outubro de 1903, a Cyclone apresentou ao público um triciclo desenvolvido para uma carga útil de 100 a 250 quilos, o Cyclonet. O público ficou muito interessado. O automóvel tornou-se gradualmente um símbolo de status, e nem todos podiam pagar por um automóvel. Quando as primeiras regras de trânsito de Berlim para veículos motorizados foram aprovadas em 1901, a velocidade máxima foi fixada em 14 km por hora e foi aumentada para 25 km por hora em 1910. O Cyclonet lidou com isso muito bem, já que podia chegar a 35 km por hora. Uma característica distintiva foi o motor monocilindro de 3,5 cavalos de potência e 450 cilindradas, montado em cima da roda dianteira. Com esse arranjo, todo o mecanismo de acionamento foi simplificado e peças caras, como um cardan
ou um diferencial foram evitadas. Por outro lado, o Ciclonete poderia apresentar uma série de inovações da indústria automobilística da época, como refrigeração a ar, lubrificação automática, dispositivos magnéticos, iluminação elétrica e afins. A partir de 1904, o veículo começou a ser oferecido ao grande público, em especial grandes redes varejistas na versão de entrega. O chassi tubular era leve, mas bastante resistente, e a suspensão traseira era com molas C, do tipo carruagem, que proporcionavam um passeio mais confortável. E o carro podia atingir uma velocidade de 40 km por hora. Em algum momento da história do veículo, o carburador de superfície foi substituído por um carburador de spray, mais eficiente e seguro. Modelos posteriores foram construídos com motores de 2 cilindros, e alguns com carroceria de 2, 3 e 4 lugares, além do baú de carga. Ele não tinha volante nem guidão, como outros triciclos. Ele era controlado por uma manopla montada na ponta de uma longa barra de direção de quase 1 metro de comprimento, que contava com alavancas para o acelerador, mistura de combustível e ponto de ignição, além da buzina. Assim poderia ser conduzido com apenas uma mão. Apesar do estranhamento, esse sistema o tornava um dos veículos mais simples de se controlar na época. Médicos, empresários e artesãos eram os clientes que podiam gastar 3.000 marcos, cerca de 2 anos do salário de um capataz industrial, para a sua mobilidade pessoal. A fim de aumentar o conforto de condução, uma caixa de câmbio de engrenagens planetárias de 2 velocidades foi usada. Um nível modesto de conforto em comparação com um veículo da gama média, que poderia custar mais de 7.000 marcos. Mesmo custando a metade de um carro médio da época, 3.000 marcos ainda eram uma quantia considerável, já que o salário de um trabalhador era de cerca de 130 marcos por mês. Apesar disso, seu baixo custo e a grande aceitação do público fez do Ciclonete o primeiro carro popular alemão, décadas antes do Volkswagen Fusca. Um catálogo de vendas de 1913, preservado no Deutsches Museum, apresentava o Ciclonete em 9 versões diferentes. Quase todos os modelos foram equipados com uma capota dobrável para proteção contra a chuva. No entanto, o capuz oferecia proteção apenas para a parte superior do corpo. Era preciso colocar uma capa de couro sobre as pernas. Por ter apenas 3 rodas e um motor de baixa cilindrada, ele pagava menos taxas e impostos do que um automóvel mediano. Os benefícios fiscais os ajudaram a encontrar popularidade suficiente entre as áreas metropolitanas, como Berlim e Frankfurt. Destaque especial para a troca rápida de pneus, que aparentemente fazia parte do cotidiano do motorista da época. O catálogo dizia: isto significa que para remover a roda dianteira, apenas 2 porcas precisam ser afrouxadas, um trabalho que leva alguns segundos, enquanto a corrente de transmissão permanece fixa e intacta. Segundo a publicidade, o consumo de combustível era de apenas 9 litros por 100 quilômetros, pois veículos de 4 rodas, por exemplo, utilizam 1/3 da potência do motor apenas para cardãs, engrenagens e outras peças, que não são necessárias em um Ciclonete. O sucesso do modelo logo trouxe concorrentes. Cerca de 11 marcas de triciclos eram vendidos na Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial. Mas o sucesso do Ciclonete era tanto que seu nome passou a ser usado para designar qualquer veículo de 3 rodas. Algo parecido também aconteceu no Brasil com a lambreta, que acabou virando sinônimo de scooter, chegando a ser introduzida no dicionário como substantivo,
com um T a menos. Com o tempo, o motor passou a ter 2 cilindros verticais de até 1,3 litros e potência que ia de 5 a 10 cavalos. Como o carrinho costumava pesar pouco mais de 200 quilos, sua velocidade aumentou para 60 km por hora. A versão van de entregas tinha 660 litros de espaço útil no baú. O ciclonete foi usado para todo tipo de negócio. É provável que este ciclonete foi o primeiro carrinho de sorvetes motorizado a ser usado em Berlim por volta de 1912. Depois de 1912, a sua cobertura de vime trançado deu lugar a uma carroceria feita de chapa de aço prensada. A partir de 1915, havia luzes de teto elétricas, um tubo de fala para o motorista, um guarda-chuva e um suporte de bengala, um cinzeiro e outros acessórios. Aí os preços subiram para mais de 7.000 marcos. A versão Laudelet, com cabine fechada, se tornou táxi em muitas cidades alemãs, antecipando o surgimento dos tuk-tuk. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Cyclone ofereceu ao exército imperial alemão uma versão ambulância. A grande maioria dos automóveis da Alemanha foram requisitados para o esforço de guerra, inclusive cerca de 4.000 ciclonetes que foram utilizados como veículo de transporte de autoridades e correio. Que o conceito sobreviveu e o ciclonete permaneceu em produção até 1922, por quase 2 décadas, é o testemunho do sucesso indiscutível do triciclo da Cyclone, apesar de sua aparência peculiar. A partir de 1919, a Cyclone Werke passou a pertencer ao grupo de empresas de Jacob Shapiro, um revendedor de carros judeu-russo, que durante os anos 20 foi o maior revendedor de automóveis da Alemanha. A Cyclone se tornou parte da Dixie, que por fim foi absorvida pela BMW. Em 1931, a marca deixou de existir. O número total de ciclonetes construídos é desconhecido, mas o fato de diversos deles terem sobrevivido em museus e coleções e de terem sido fotografados da Espanha à Dinamarca, da Holanda até o Japão, atestam que esse com certeza foi o primeiro carro alemão de baixo custo a ter distribuição mundial. Mas como foi a vida dos ciclonetes do outro lado do Atlântico? Em 1910, Richard Derry, de Nova York, os trouxe na Sterling Garage, na West 90th Street, e os comercializou principalmente como veículos urbanos de entrega leve, algo que parece ter sido também o seu uso principal na Saxônia. No Brasil, o ciclonete apareceu em um anúncio em alemão, publicado no Rio de Janeiro em 1913. Em 1911, o Jornal do Comércio de Manaus, estado do Amazonas, publicou uma ação entre amigos, em que o primeiro prêmio era um ciclonete. Será que alguns dos triciclos que foram importados para terras brasileiras sobreviveu? Um exemplar que estava no Brasil deu as caras em vários eventos brasileiros até a década de 80, incluindo o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 de 1979 e o Salão do Automóvel Antigo no Parque do Ibirapuera em 1981. Atualmente, este ciclonete ainda existe, mas está no acervo do colecionador norte-americano Manny Dragone. A influência do ciclonete é enorme, inclusive no cinema. No musical Die Drei von der Tankstelle, ou Os Três do Posto de Gasolina de 1930, o ciclonete era o veículo do personagem de Heinz Himmler e apareceu em destaque no filme, contrastando o simplório triciclo com a imponente Mercedes-Benz Nürburgring
460K da personagem de Lillian Harvey. O Ciclonete não foi o único triciclo de sucesso da indústria automobilística alemã. Marcas como Goliath, Messerschmitt e Henkel continuaram o legado do Ciclonete. Mas não podemos deixar de falar de seu principal concorrente, o Phenomobil, que será tema do próximo episódio. Bem, pessoal, este foi o Causo de hoje. Todo mês tem causo novo no canal. Deixe suas sugestões nos comentários e lembre-se, eu não pido likes, mas se você quiser e apenas se quiser, deixe seu joinha, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Obrigado!